The Beginning After the End. Volume 7. Capítulo 213. Território inimigo terceiro. Ponto de vista de Circe Milvio. Alacriana. Eu corri. Parecia que tudo que eu vinha fazendo hoje em dia era correr por essa floresta amaldiçoada. Galhos baixos arranhavam minhas bochechas e braços enquanto arbustos espinhosos rasgavam minhas roupas e pernas. Eu corri na direção em que minha magia me guiou. Sem ela, eu era cega. Mesmo se houvesse uma lua hoje à noite, duvidava que seus raios pálidos fossem capazes de penetrar no denso dossel e no nevoeiro acima. De vez em quando, eu via flechas de luz da magia de Maeve atrás de mim, iluminando as árvores e lançando sombras assustadoras no chão da floresta. Maeve. Colhe. Por favor, saiam em segurança, orei a Vritra sem interromper o passo. Continuei correndo, certificando-me de levantar os joelhos e pisar primeiro com os calcanhares enquanto chutava com a ponta dos pés. Era a melhor maneira de correr em terrenos irregulares, cheios de galhos quebrados e raízes retorcidas. Correndo até os flashes mágicos da batalha quase não serem visíveis, eu parei e me agachei ao lado de um arbusto espesso. Os espinhos e as folhas espinhosas pressionando contra mim me deram conforto ao ar livre. Eu cobri minha boca enquanto ofegava, com medo de ser ouvida. A paranoia já se instalara há muito tempo, enchendo minha mente de infinitas dúvidas e desesperança. Soluçando de volta, tentei me acalmar. Você está bem, Circe. Você está indo bem. Limpei o fluxo de lágrimas que não paravam de cair. Eu tenho que sobreviver. Para meu irmão. Para Sete. Eu recitei isso repetidamente. Foi o meu mantra. Era o que estava me fazendo continuar. Depois de finalmente recuperar o fôlego, acendi minha crista. Imediatamente, pude sentir a localização da matriz de 3 pontos mais próxima que eu havia formado. Infelizmente, estava mais longe do que eu esperava. Incapaz de xingar em voz alta, cerrei os dentes de frustração. Com essa distância entre o restante das matrizes, apenas usar mana não era suficiente. Cavando um pequeno buraco no chão macio com a mão, mordi meu polegar até o sangue sair. Cuidadosamente, deixei meu sangue escorrer para o buraco enquanto estilava a mana da minha crista. Foi por pura sorte que eu descobri que usar meu sangue como meio para a mana amplificaria os efeitos da matriz. Talvez descobrindo porque um dia eu poderia transformar minha crista em emblema. Depois que meu sangue infundido com mana penetrou no pequeno buraco que eu fiz, eu o cobri e me mudei para uma árvore próxima. Tirando a pequena faca que Fanny praticamente me forçou a manter, comecei a fazer um pequeno buraco debaixo de um galho baixo. Eu estava prestes a colocar meu polegar sangrando contra o buraco quando um estalo agudo me fez girar. Eu segurei a faca com as 2 mãos, apontando-a em direção à fonte do som quando ativei minha primeira crista. Meus sentidos se expandiram, cobrindo um raio de 20 metros, apenas para sentir que era apenas um pequeno bicho da floresta. Abaixei minha faca, frustrada com meu próprio eu patético. Eu tremia, minhas costas contra a árvore, com lágrimas nos olhos. Tudo o que eu queria era me enrolar e chorar, mas infelizmente não tinha tanto luxo. Não se eu quisesse viver. Eu sabia que o barulho havia sido causado por um animal, mas não conseguia me concentrar. Eu estava perdendo tempo, mas por algum motivo estranho, eu realmente não queria que alguém me matasse por trás. Era estranho pensar, mas preferiria olhar para o meu assassino enquanto eu morria. Depois de alguns minutos, soltei um suspiro e voltei para minha tarefa. Se alguém estivesse aqui, eles já teriam me matado, eu disse a mim mesma. Não era um pensamento muito reconfortante, mas era a verdade. Eu era uma sentinela. Amplamente respeitada e valiosa, mas severamente indefesa em comparação com atacantes como Fanny, conjuradores como Maeve e até escudeiros como Cole.
Depois que o segundo ponto foi concluído, mudei para a árvore final para finalizar a matriz de 3 pontos. Eu sabia que o uso de sangue como meio para a matriz teria seu preço, mas ainda estava surpresa com o quão fraca me senti depois que o ponto final foi concluído. Apesar do ar frio do inverno que parecia ainda mais frio sob a neblina, eu estava suando e meus joelhos estavam quase cedendo. Tenho que me mexer. Quase lá, eu disse para minhas pernas. Sem me preocupar em mascarar minha trilha de mana, passei para o próximo ponto. Felizmente, com a matriz de 3 pontos que acabará de terminar, não precisaria usar meu sangue novamente. Eu só precisava ter certeza de não definir a próxima matriz muito longe. Consegui dar meia corrida enquanto ofegava. Não achei que fosse possível, mas a floresta parecia estar ficando ainda mais escura. Os galhos baixos pendiam nas minhas roupas esfarrapadas. Sem forças para simplesmente ignorá-los, tive que parar e arrancar os galhos, custando-me um tempo precioso. Tropecei mais vezes do que podia contar com as raízes e galhos de árvores que pareciam estar crescendo mais em número, mas finalmente consegui. Este local deve estar bom. Caindo de joelhos, comecei a trabalhar mais uma vez. Acendendo a minha crista, comecei a colocar mana no primeiro ponto da matriz quando algo bateu em mim pelo lado. Sem sequer a chance de me surpreender, de repente eu estava olhando para Fanny, que estava em cima de mim. Fanny não estava olhando para mim, mas ao longe, seu rosto se contorceu em uma carranca assustadora. Estava escuro, mas mesmo assim eu pude perceber o quão sangrento ele estava. "Você pode correr?" ele perguntou, me colocando de pé. Seus olhos ainda estavam examinando nosso entorno, procurando por algo. "Eu acho que sim." Eu gaguejei, meu olhar se deslocando para uma flecha cintilante enterrada no chão, exatamente onde eu estava. Fanny acendeu seu emblema. Seu corpo inteiro brilhava e rajadas de vento visíveis o cercavam, fazendo-o levitar. Na mão dele havia uma lança, seu comprimento era aproximadamente o dobro da minha altura, com uma ponta afiada que girava como uma broca, enviando ventos ao nosso redor. "Então corra. Vou segurá-los." Sem sequer ter a chance de cumprimentar meu companheiro de equipe, me virei e corri. Eu não sabia quem era ele a quem Fanny estava se referindo, mas pela maneira como ele imediatamente acendeu seu emblema com todo o seu poder, eu sabia que ele não poderia ser bom. Não demorou muito para que eu pudesse ouvir os ecos da batalha atrás de mim. O chão tremeu e as árvores pareciam tremer de tristeza e dor por seus irmãos apanhados na luta. Mais de uma vez, quase fui surpreendida pelos vendavais, mas mesmo assim resisti à tentação de olhar para trás. Eu só podia rezar para Vritra que Fanny ficaria bem. Mais uma vez eu corri. Continuei a correr nesta floresta abandonada até minhas pernas parecerem chumbo. Cada passo parecia cada vez mais difícil, como se eu estivesse caminhando em uma piscina de alcatrão. Não importava o quão desesperadamente eu quisesse continuar me movendo, meu corpo não aguentava mais. Quase incapaz de levantar meus pés do chão, meus dedos dos pés ficaram presos em uma raiz retorcida. Caí para a frente e logo provei a sujeira e a folhagem da floresta na minha boca. O peitoral de prata de Fanny me manteve no chão como uma âncora. Desistindo do pensamento de voltar, rolei para o lado e acendi minha crista. Com a distância que eu percorri, sabia que era mais seguro fortalecer a matriz com sangue. A ferida no meu polegar já havia cicatrizado, mas conforme limpava a boca suja de terra, pude distinguir uma mancha vermelha. O que meu cérebro enlouquecido e privado de sono concebeu como feliz foi o fato de que a queda no meu rosto rasgou uma ferida no meu lábio. Talvez a ação mais desagradável que eu tenha realizado em toda a minha vida, cuspi um bocado de sangue no chão e mergulhei meus dedos nele para imbuir mana. Se não posso correr, é melhor criar mais uma marca para o exército que está esperando. Talvez isso seja próximo o suficiente para eles.
Talvez eles ainda salvem 7. A crista nas minhas costas começou a queimar, um sinal revelador de que eu estava me esforçando demais. Isso não importava. Minhas pernas não aguentavam meu peso. Eu estava preparada para morrer. Idiota! Eu não disse para você continuar correndo? Eu nunca pensei que a voz áspera de Fanny soaria tão agradável, mas eu estava errada. Vi a figura de Fanny correndo em minha direção como esfera de vento ao seu redor. Sem parar, ele me pegou pelo peitoral e me segurou sob sua axila. Foi quando eu vi. Fanny. Esse seu braço. Eu bufei, de olhos arregalados. Não é importante. Ele retrucou. Eu preciso que você se concentre em me guiar. Eu tinha tantas perguntas para Fanny, mas agora não era a hora. Apontando na direção que o True-Sense havia me mostrado, direcionei o atacante veterano pela floresta infestada de névoa. Felizmente, o sol estava voltando. Estávamos correndo sem parar a noite toda e era evidente que Fanny estava quase desmoronando. Ele havia concentrado grande parte de sua mana no toco onde costumava estar o braço esquerdo para impedir que o sangue derramasse. O resto de sua mana foi gasto em maximizar nossa velocidade. Estamos quase lá! Eu disse animadamente, apontando para uma abertura na floresta a algumas dezenas de metros de distância. Só mais um pouco, e você precisa focar tudo o que tem na matriz de 3 pontos. Faça isso e nossa missão será um sucesso. Fanny bufou. Você pode fazer isso? Eu posso. Nós paramos e Fanny me jogou no chão. Eu assumi que o atacante queria que eu iniciasse a matriz, eu estava apenas meio certa. Eu podia ver o emblema de Fanny brilhando sob sua camisa enquanto ele estava na minha frente. A lança mais uma vez se formou na mão de Fanny, quando ele a apontou para o elfo que se aproximava lentamente de nós. Mesmo à primeira vista, eu sabia quem ele era. Foi o mesmo elfo que nos viu na árvore. Era o mesmo elfo que Maeve e Cole tinham ficado para trás para lutar contra. N não. Não pode ser. Murmurei enquanto o elfo chamado Albolt continuava diminuindo a distância entre nós. Ele parecia ferido e cansado, mas estava vivo. E se ele estava vivo, isso significava. Ouvi um apito fraco, mas antes que meu cérebro pudesse processar o que aquele barulho significava, a lança de vento de Fanny já havia se movido. A flecha que deveria tirar minha vida estava no chão. Droga, há mais deles. Precisamos correr. Fanny assobiou. Agora! Fanny me levantou e me empurrou para trás. Vá! Mesmo com a força que reuni enquanto Fanny me segurava em seu braço, eu só conseguia controlar uma cambalhota embaraçosa. Fanny continuou a me empurrar em direção à abertura na floresta, em direção ao que eu supunha ser uma das entradas do reino élfico. Eu ficava tensa toda vez que ouvia um apito agudo, mas pelo fato de nenhuma das flechas ter conseguido me acertar, eu sabia que Fanny estava fazendo o seu trabalho. Eu ainda tinha que terminar o meu. Acendendo minha crista no meio do passo, as impressões das matrizes de 3 pontos se iluminaram como um mapa na minha cabeça. O mais próximo que eu imprimi estava muito longe. Eu precisava de tempo, o que era algo que não tínhamos. Estamos perto o suficiente. Configure a matriz. Fanny gemeu atrás de mim. Caí de joelhos e comecei a montar o primeiro ponto da matriz. Enquanto isso, dei uma espiada atrás de mim. Fanny se elevou sobre mim apenas alguns passos atrás com cabos de múltiplas flechas saindo de seu corpo. Um rastro de sangue vazou pelo canto da boca. Matriz! Ele retrucou sem olhar para trás. Eu balancei a cabeça freneticamente e rasguei outra ferida no meu polegar. O zumbido abafado das armas me assustou, mas eu me recusei a olhar para trás. Outro apito por trás. Fanny soltou um gemido.
Minhas mãos tremiam quando iniciei a série. Droga! Não é forte o suficiente. Tentei imbuir mais mana, mas, pelo canto do olho, pude ver as árvores ao nosso redor balançando. Outro grunhido de dor ressoou por trás, mas não era a voz de Fanny. A dor aguda que irradiava da minha crista tornou-se cada vez mais insuportável quando eu mergulhei mais mana na pequena poça de sangue que havia se acumulado no chão à minha frente. Ouvi outro assovio, mas quase imediatamente depois, fui derrubada quando uma dor atingiu meu braço como fogo. Minha cabeça explodiu com um branco cegante. Eu mal podia ficar de joelhos, a tontura me dominando. Apesar de meu cérebro gritar para não o fazer, olhei para o meu braço machucado. Foi mutilado além do reconhecimento. A matriz! A voz de Fanny resmungou por trás. Eu não posso. Eu reuni as palavras. Eu não conseguia nem pensar direito, pois parecia que cada centímetro do meu braço direito estava preso na pele com lâminas serrilhadas. Eu assisti, atordoada, como o sangue começou a acumular debaixo de mim. Eu sabia que não demoraria muito até que eu morresse. Eu quase queria morrer, mas nesse estado quase morto, não pude deixar de pensar em Seth. Ele estava esperando em Alacria em uma cama de hospital. Ele também estava quase morto. Mesmo que eu não pudesse viver, ele não poderia. Por pura força de vontade, eu me levantei. O sangue continuou a fluir livremente do meu braço mutilado, mas estava tudo bem. Eu sabia o que tinha que fazer. Espero que você possa perdoar sua irmã, por não conseguir voltar para casa. Murmurei. Dei um passo para o lado, criando uma trilha com meu sangue. A dor estava começando a diminuir um pouco quando meu braço ficou dormente, o que foi bom. Fanny apareceu, mas ele mal estava de pé também. Ele estava pingando quase tanto sangue quanto eu. Com nenhum de nós dois capaz de reunir uma palavra, Fanny continuou a me proteger enquanto eu fazia a matriz, fortalecendo-o com a enorme quantidade de sangue que eu estava derramando. Dei outro passo, mas devo ter perdido a consciência por um momento, porque encontrei o mundo de lado. Fanny ainda estava de pé, afastando Albold de outro elfo. Quase lá. Eu rastejei, arrastando meu braço mutilado no chão para continuar a trilha sangrenta, mas a perda de sangue deve ter afetado minha visão. Uma fileira inteira de árvores se moveu e se inclinaram para revelar uma parede imponente. E no topo do muro havia centenas de elfos, cada um armado com clavas ou arcos. As clavas estavam brilhando em todos os tipos de cores, algumas verdes, algumas amarelas, outras azuis. Circe! Fanny gritou, me tirando do meu transe. Um grito desesperado saiu da minha garganta quando eu acendi cada grama de mana que eu tinha deixado através da minha crista. Minha visão ficou turva e eu caí de lado, mas eu não liguei. Eu sabia que tinha funcionado. Todas as impressões que eu tinha deixado na floresta estavam agora conectadas e exibidas a todas as sentinelas que esperavam do lado de fora da floresta. Eu criei a trilha para o nosso exército. Consegui abrir um sorriso ao encarar a onda de feitiços e flechas quase em cima de nós. Eu esperava que eles pudessem ver minha expressão, para que soubessem. Mesmo essa maldita floresta não vai mais mantê-los seguros. O exército alacriano está vindo atrás de vocês.